Olá, galera do oitavo ano. A prof vai fazer então com vocês a correção da página 8 e página 9 que a prof pediu para vocês realizarem esta segunda-feira este exercício, tá? Então vejam bem, na página 8 da apostila de português, nós temos um texto, tá? Que trata sobre o trabalho infantil, um texto muito legal e foi escrito por uma aluna do ensino fundamental dos anos finais de Bauru, São Paulo, tá? Então vejam bem, que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Então aqui ela fala, tem um texto explicando, né? E vem as questões abaixo então para vocês responderem. A prof gostaria então que vocês colocassem a data na apostila e fizessem a resolução das questões. Olhem só rapidinho que a prof vai explicar então aqui para vocês. Com base no texto lido, responda as seguintes questões, as questões seguintes. Letra A. Qual foi provavelmente a proposta de produção de texto apresentada pela professora? Né, gente? Então, assim, a proposta provavelmente tinha em sua formulação algo com o trabalho infantil. Como a prof sempre dá um tema a vocês, então, provavelmente, o tema proposto pela professora era o trabalho infantil, problemas e soluções, como eliminar o trabalho infantil, as consequências desse trabalho infantil. Provavelmente, esse foi o tema, então. Releia o título da dissertação. No título, nós temos que consequências terão na vida, vírgula, as crianças trabalhadoras de Bauru, né? Há algum desvio em relação à pontuação? Sim. A vírgula depois da palavra vida, né? Ela está inadequada. Aqui, ó. Que consequências terão na vida? Não existe essa vírgula aqui, né? Segundo as regras de pontuação, essa separação não pode ocorrer. Eu estou separando aqui, né? As crianças trabalhadoras de Bauru do seu predicado. Então, é errada essa pontuação. Nessa dissertação escolar, existe uma avaliação do problema ou uma proposta de solução para o problema. Existem as duas, mesmo porque uma dissertação eu tenho, né, geralmente, um problema e eu devo apresentar uma solução para este problema. Então, existe uma proposta de solução que está no trecho, penso que é a solução para esse problema, então está muito evidente. Tá? E também há uma avaliação no último parágrafo, ela faz uma avaliação sobre aquele contexto. Próxima página, coloquem a data. A partir de agora, será analisada a organização do texto. Muito importante. Vamos ver então. Ó. Associe os parágrafos aos seus conteúdos. 1 e 2, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, consequência da situação problema e legislação a respeito e apresentação da situação problema. Então, o primeiro parágrafo apresenta a situação problema e depois vem, então, a consequência disso. Explique qual é a situação problema. Que na cidade de Bauru existem muitas crianças trabalhando. Este é o problema, esta é a situação problema, muito fácil, né? No terceiro parágrafo, a autora elogia as pessoas que empregam crianças, não, né, gente, de forma alguma, né? Ela critica as pessoas que empregam crianças, isso é horrível. No terceiro parágrafo, as pessoas que empregam crianças usam dois argumentos. Vamos identificá-los então. Argumento para justificar o pagamento menor para as crianças. Quando diz as crianças fazem o trabalho mais devagar que os adultos. Então, aí é a justificativa que ele usa para pagar menos a estas crianças. E o argumento para justificar por que empregam as crianças. Para ajudá-las. Eles falam isso, né? Pois caso contrário, elas estariam passando fome, roubando ou até se drogando. Então, para justificar por que eles empregam as crianças. E a número 23 para terminarmos. Qual é a opinião da autora sobre os argumentos usados pelas pessoas que empregam crianças? Vamos preencher a tabela então.
opinião da autora sobre o argumento para justificar o pagamento menor e a opinião da autora sobre o argumento para justificar por que empregam crianças. Então, aqui, ela concorda ou discorda? Ela discorda, né, da justificativa lá para o pagamento. Qual a palavra mostra a opinião do redator? Alegando. Quando ela diz alegando, está aqui a justificativa. Significado dessa palavra, consulta no dicionário, muito fácil, né? Alegar, citar, mencionar como prova, apresentar como explicação, desculpa ou pretexto. E de que forma essa palavra mostra a opinião do redator? Usando o verbo alegar, o redator sinaliza claramente para o leitor que não endossa o argumento invocado pela outra parte, né? Que é diferente a outra parte. Agora aqui, para justificar por que empregam crianças, ela concorda ou discorda? Ela discorda também. Qual construção mostra a opinião do redator? É um absurdo. Quando ela escreve é um absurdo, deixa muito claro que ela está discordando de tal situação. E de que forma essa construção mostra a opinião do redator? É uma oração que faz uma avaliação explícita, evidente e negativa do argumento da parte contrária. Certo? Então, esse era o exercício que vocês deveriam ler o texto e resolver. A prof vai colocar no material de apoio outro texto para vocês resolverem e nós corrigirmos na aula de sexta-feira, certo? Um beijo e um queijo para vocês e até sexta-feira, então.